A paz do Senhor, povo de Deus, meus irmãos. O assunto de hoje ele é muito importante, né? Ele é muito pertinente nos dias atuais, porque é um assunto de suma importância para nós cristãos que estamos aí trilhando um caminho, né? Um caminho com Cristo. Sabemos bem que caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo não é uma coisa fácil, né? E ainda mais nos dias atuais, onde estão se surgindo muitas doutrinas, né? Muitos falsos profetas, né? Então o tema de hoje que eu trago para vocês é justamente jura em torno desses falsos profetas, que devemos ter muito cuidado com esses falsos profetas, meus irmãos, porque a internet, ela é um veículo aí de informação, né? De conhecimento, né? Não podemos negar isso, mas a gente tem que se atentar que todo esse conhecimento ele pode também nos trazer prejuízos. Em que sentido? Porque como tem aí muitas informações, né? Aí você acaba lendo, assistindo um vídeo, assistindo outro, e isso acaba, né? Trazendo uma dúvida aí na sua mente, né? Então, os falsos profetas nos dias atuais, eles estão aí por toda a parte. E a Bíblia, ela nos ajuda nesse sentido, porque o nosso filtro é o que diz a palavra de Deus. O nosso filtro é o que diz a palavra de Deus. Veja, no livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui são as palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né, onde ele diz para que possamos estar examinando as Escrituras, né, para que a gente venha cuidar, para que a gente venha manter a nossa vida eterna nele, meus irmãos. Porque os falsos profetas dos dias de hoje, eles estão aí pregando muitas heresias acerca da nossa fé. E essas heresias, elas, nos dias atuais, elas importam até que existam, né? Inclusive, a Bíblia fala, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. As heresias, na verdade, é para que afaste aquelas pessoas, né, que não são verdadeiras, né? Porque os que não são verdadeiros na fé, né, os que estão buscando nosso Senhor Jesus Cristo apenas por facilidades, né, por interesses próprios, eles vão se afastar, né? Porque assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para aqueles que são verdadeiros, aqueles que se arrependem verdadeiramente, né, dos seus pecados e reconhecem ele como único e suficiente Salvador. Então as heresias realmente elas têm que existir, né? Aqui, como diz, até que importa que haja entre vós as heresias, né? Esses ensinamentos equivocados, para quê? Para que os verdadeiros se manifestem na fé. Então, se você busca verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai ser enganado. Por quê? Porque você medita na Bíblia, você lê a Bíblia, você examina as Escrituras e você pede discernimento do Espírito Santo de Deus acerca de alguma coisa que você ouviu, né? Muita gente tem ouvido aí na internet, que para você ser salvo você tem que dar 50% do seu salário, né? E aí eles usam passagens bíblicas deturpando a palavra de Deus, né? Dizendo que você não lembra não que o próprio Jesus falou com aquele homem lá que queria segui-lo, né? Dá toda a sua riqueza para os pobres, né? E aí o homem não quis dar toda a riqueza e Jesus falou, então dá a metade. Então assim, eles usam passagens bíblicas para tentar tirar proveito das pessoas, né? Isso são heresias, porque a sua salvação não depende de você dar dinheiro a ninguém, não. Viu? Não depende de você dar dízimo. A sua salvação não depende de dízimo. A sua salvação, ela não é por obras, né? É unicamente pela graça. Foi pela graça do nosso Deus que fomos salvos, viu? Então essas heresias estão por toda parte. Vocês têm que tomar cuidado. Tudo que vocês ouvem, tudo que vocês leem, né? Vocês têm que tomar muito Bíblia. Temos que tomar muito cuidado com
com esses ensinamentos equivocados. Vocês peçam discernimento a Deus, né? Peçam discernimento a Deus, meus irmãos. Aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tomem cuidado, porque muitos vão fazer com que você rejeite a fé no nosso Deus. Muitos vão fazer com que você se afaste dos ensinamentos verdadeiros. E com isso você pode perder a sua salvação. Você tome muito cuidado com o que você lê, com o que você ouve, com as músicas que você ouve, porque tá tudo conspirando, né? Tudo conspirando para levar o máximo de pessoas para o inferno, né? E o nosso Senhor Jesus, ele diz: examine as escrituras, para que vocês não venham ser enganados. Examine as escrituras, peçam discernimento ao Espírito Santo, tenham uma vida, né, de comunhão com o nosso Senhor Jesus, orem diariamente. Não é para orar só quando quer as coisas, não. Orem diariamente, orem para agradecer a Deus, né, sobre as coisas boas que ele tem feito na sua vida, né? E quais são as coisas boas? São muitas as coisas boas que ele faz. Só da gente estar vivo, só da gente estar ali, sabendo que a nossa salvação só depende dele. Foi pela graça que somos salvos. Temos que agradecer isso diariamente, ainda que as coisas não estejam conforme a nossa vontade. Temos que agradecer a Deus todos os dias por todas as bênçãos que vai chegar para aqueles que crê nele, porque a vida eterna vão ter coisas maravilhosas que a nossa mente nem imagina. A Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então você, meu irmão, medite na palavra de Deus, ore diariamente, busque comunhão com Deus, busque ter esse relacionamento sincero com Deus, tem uma vida, né, sincera com o nosso Deus, né? Se afaste das coisas que desagradam a Deus, se afaste do pecado, sabe? Se arrependa diariamente, porque tem pecado, meu irmão. Tem pecado que a gente nem lembra que praticou. Tem pecado que a gente praticou ali na adolescência. E se você pedir a Deus, discernimento a Deus, você vai ver que muitas das vezes ele vai até trazer na nossa mente, não como acusação, mas como um lembrete. Ó, filho, você fez isso, não faça mais. Isso me desagradou, não faça mais. Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados, se arrepende diariamente daquilo que não agrada a Deus. É difícil? Mas busque verdadeiramente o nosso Deus, porque Ele está atento para aqueles que o buscam com sinceridade. Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?